Olá, o Contraponto está no ar de novo para debater, para discutir assuntos que foram destaque na mídia ao longo da última semana. Estamos de volta através do canal 15 da NET e também através da internet para discutirmos, para fazermos aqui o ponto e o contraponto de temas, de assuntos que a mídia repercutiu nas suas capas dos jornais, nos principais programas de TV e também de rádio em todo o país. E aqui nós vamos dar o nosso ponto de vista a respeito de uma temática que estará presente nos 3 blocos de hoje, nos 3 blocos do nosso programa, o preconceito. Mas o tema especial do primeiro bloco é o casamento gay que aconteceu em Santana do Livramento, aqui no Rio Grande do Sul. Na sequência, no segundo bloco, vamos continuar falando de preconceito. Discriminação no Enem, ou não? Bom, o que acontece é que candidatos transexuais que prestarem a prova do Enem, essa prova que os estudantes de segundo grau fazem para entrar na universidade, poderão optar pelo nome social, ou seja, os transexuais ganharam o direito de optar, de utilizar o seu nome social, uma carteira de identidade social, para poder fazer a prova do Enem. Esse é um assunto que nós também, então, vamos discutir no segundo bloco. E no terceiro e último bloco, político mexicano chama Ronaldinho Gaúcho de macaco. Mais um caso de racismo no futebol. Bom, essas são as 3 temáticas apresentadas, então, para você que está conferindo o nosso programa em casa. Na nossa mesa, como tradicionalmente, temos a presença dos professores do Centro Universitário Franciscano. À minha direita, no seu posto de sempre, professor José Maria Pereira, do curso de Economia. Do seu lado, professor Alexandre Macari, ele do curso de História. E à minha esquerda, também como sempre, representando a sua posição, o seu apontamento, ele que é do curso de Direito, o professor Paulo Ferroni. São estes os nossos convidados na mesa desse contraponto, abrindo o programa com uma enquete. Afinal, fomos às ruas, como a gente faz tradicionalmente aqui no nosso programa. Saímos às ruas de Santa Maria para fazermos a seguinte pergunta: você é contra ou a favor do casamento gay? Vamos à enquete. É a favor ou contra o casamento entre pessoas do mesmo sexo? Sou a favor. Não tenho nada contra, acho que a pessoa quer ser feliz, vai ser feliz com do mesmo sexo, de outro sexo, a pessoa tem que ser feliz, né? Sou contra. Por quê? Por causa de não. Isso não vem de Deus, né? Essas coisas aí. Eu não entro nessa de ser contra ou a favor. Isso é uma coisa que fatalmente vai acabar acontecendo, já está acontecendo. Então é uma questão contemporânea. Só não vejo necessidade de, num momento em que o país precisa de uma reforma tributária, de uma reforma política, 60 e tantos partidos, nem sei quantos são mais. Se você perguntar para qualquer jovem acadêmico quantos ministérios o país tem, ele não vai conseguir te dizer, ninguém vai conseguir te dizer, porque toda hora muda. E nós estamos preocupados com a sexualidade de outrem. Eu sou a favor. Por quê? Porque eu acredito que é um direito de todos e que a gente não tem que intervir numa decisão das outras pessoas, né? No sentido que elas querem fazer com o próprio corpo delas. Eu sou a favor, eu acho que as pessoas hoje em dia têm a sua opção, né? Fazem a sua escolha e desde que haja o respeito em todos os sentidos, tanto quanto as pessoas, o casamento de pessoas do mesmo sexo, quanto o matrimônio normal, até então. Está aí, então, a posição, a opinião dos transeuntes aí de Santa Maria, das pessoas que nós encontramos nas ruas. E agora eu trago esse assunto delicado, né? Um assunto delicado à nossa mesa aqui. Eu vou abrir a fala com o professor Ferroni, não é? Afinal de contas, o casamento gay ele é legitimado já em termos de legislação, né? Nós já temos algo a respeito disso. E eu pergunto para o senhor é a favor, o senhor é contra desse casamento gay e de maneira específica o casamento que aconteceu que aconteceria, não é, no CTG em Livramento,
mas o CTG acabou sendo incendiado, não é? Por uma contraposição de sujeitos que não estavam a favor disso, e ocorreu dentro do fórum daquela cidade, não é? Uma juíza apoiou a iniciativa, esteve presente, inclusive prendada, não é? Neste evento, e aí nós vamos então iniciar o nosso debate com a posição do professor Ferroni. Olha, Michael, inquestionavelmente o direito ao casamento gay está assegurado em lei e grande parte das pessoas concordam, pessoalmente sou a favor. A questão é, o casamento gay dentro do CTG. Na verdade, o que aconteceu foi com a transposição do CTG para o fórum, ou a montagem do fórum, do salão do júri, não sei, nos moldes de um CTG, com as cores do CTG. Eu acho que a questão é delicada nesse aspecto, né? Nós temos que tomar cuidado porque é um centro de tradições gaúchas. Isso envolve o sentimento de muitas pessoas que talvez não gostem, não concordem. Por exemplo, jamais a minha avó admitiria, né, assim como os mais antigos, têm maior dificuldade. A gente tem que ter respeito a essas pessoas que frequentam, que estão nesses ambientes, que são ambientes privados. A opinião deles a gente deve considerar. E, às vezes, a imposição, ela pode chocar. A minha preocupação é com a imposição, né, colocar de forma impositiva. Por que não se fez, então? Aliás, é possível que se faça dentro do CTG, mas também penso que deva ser feito no ambiente evangélico, no ambiente católico, no ambiente dos militares, na maçonaria. Será que essas instituições também admitiriam isso? Será que será possível entendermos, e isso não é um pensamento meu, para mim tudo bem, eu pessoalmente concordo, mas será que isso não chocaria muitas pessoas ver uma drag queen, patrão ou patroa de um CTG, desfilando no dia 20 de setembro a caráter? Como é que fica isso na cabeça das pessoas? Então, a imposição é que me choca. Acho que a gente tem que... A imposição judicial, no caso. A imposição da autoridade, isso me choca. Da justiça. Exatamente isso que me choca. O resto, eu admito e concordo, sem problemas. Agora, tem pessoas que talvez se choquem com a mudança drástica. A drag queen desfilando a caráter em 20 de setembro, patrão do CTG. E aí? Bom. Ou comandando uma unidade militar. Bom, é uma posição Ou representando a maçonaria. do professor Ferroni. Daí as sugestões do Ferroni. O professor Ferroni tentando relativizar essa questão, mas especialmente chamando a atenção quanto à imposição do poder, né, judiciário a um evento, não é? Professor Pereira, o senhor segue nessa linha também de reflexão? Eu acho que é uma abordagem interessante essa do Ferroni, né? Porque é uma das coisas que... Bom, o Ferroni pode vir a ser ainda um juiz, né? Eu certamente não, e eu não gostaria de realmente ser juiz, né? Para julgar essas questões, né? Porque são questões complexas, né? Que envolvem um número enorme de variáveis e que se dá um peso num determinado momento para uma determinada variável, né? Eu não sei, assim, se é, que nem o telespectador falou ali, uma questão contemporânea, que... Eu acho que a mudança na sociedade, ela é feita, pelo menos na maioria da sociedade, de uma forma mais lenta, né? Talvez esse atropelamento, essa rapidez, por exemplo, de quebrar paradigmas, o paradigma do tradicionalismo, né? Porque se chama Centro de Tradições Gaúchas, né? Quer dizer, então seria quebrar a tradição. Qual é a tradição? Olha, desde que o mundo é o casamento normal, entre homem e mulher, normal nesse sentido, né? Agora, o casamento do mesmo sexo é algo que eu acho que não é questão de ser contra ou a favor. Se a lei permite, nós devemos aceitar, né? Mas eu acho que precisaria dar um tempo, né? E aí é que eu acho que, por isso que eu falei na questão da juíza, no caso específico, né? Porque tem a legislação, mas aí tem uma outra coisa que eu acho que está acima da legislação, que se chama o bom senso. E nesse momento acho que faltou bom senso, né? Do caso da juíza. E ao mesmo tempo, do ponto de vista dos noivos, eu acho que, na verdade, soou como uma provocação o fato de ser o CTG. E eu acho que isso quer dizer, foi quase que um golpe contra, né? A gente percebe que a mídia hoje, ela explora isso de uma maneira como se fosse... isso a gente vê nas novelas, por exemplo. Hoje sempre a gente tem um quadro nas novelas, às vezes até estereotipados, como, no meu ponto de vista,
Que eu acho que aí o pessoal devia até reclamar do estereótipo que é feito pelo ator nessa novela das 8h30, 9 horas agora, com horário político. Então eu acho, na verdade, meu ponto de vista, eu acho que aí houve erro no caso do judiciário. Mas veja, né, eu concordo com a colocação dos colegas, eu acho que realmente, primeiro que há espaços de identidade bastante formados e constituídos. Teria perguntas, por exemplo, quem pode frequentar um espaço de um CTG, por exemplo, né? Um carioca que não é tradicionalista poderia frequentar esse espaço? A gente sabe que frequentam, né? O problema aí está localizado justamente na questão homossexual, gay, nessa construção de tradição que se coloca. Porque assim, professor, né? Não foi um casamento gay que seria realizado, são vários, é um casamento no meio de vários casamentos heterossexuais. Na minha ponto de vista, é uma provocação, porque o CTG, na verdade, por isso que ele é tão tradicional, que inclusive havia uma discussão que o CTG não aceita essa renovação da música tradicionalista, utilizando bateria, essas coisas todas, não são aceitas no CTG. Tem dificuldade de aceitar. Então não é a questão do CTG, não é que o CTG discriminou esse caso específico, ele discriminaria uma coisa muito mais simples que seria a música, por exemplo. Mas se a gente pegar a origem do CTG, por exemplo, de 1948, já é uma origem, né, que ela busca uma ideia de formar uma raiz de uma tradição, constituir uma tradição, claro. Né, de que época? Lá do século XIX. Né? A ideia da República Rio-Grandense, que agora que vamos comemorar dia 20. A ideia é preservar tradições. Pois Mas onde surgiram essas tradições? Exatamente. Agora vivemos um outro momento que dá origem a novos modelos e a novas tradições. Mas isso, aquela é aquela. Né? Mas certamente o CTG não é um centro de vanguarda. Não. Por isso que eu estou dizendo. É o local errado para fazer isso, na minha opinião. Mas eu vejo assim, como o ambiente militar, a maçonaria, os evangélicos, a Igreja Católica. Foi uma provocação aí que eu acho que faltou bom senso na juíza. Voltou o bom senso quando ela levou lá para o Tribunal do Júri, eu acho, né, que foi onde, afinal, foi feito o casamento. Acabou levando tudo, ela montou um CTG. Eu não estou aqui para julgar a juíza, o espaço não é esse, mas ela levou todos foi um casamento as coletivo, cores e tal. Verdade, foram vários Sim, casais. eu te pergunto, se fosse um outro juiz, ele podia ter um comportamento completamente diferente e ainda assim não estaria ferindo a legislação. Foi levantar bandeira e impor, e parece que a ideia de emendar as pessoas passa pela cabeça de muitos magistrados e promotores, enfim, essa ideia de querer consertar as pessoas. Não sei se com a maneira positiva eu acho que é a mania do consegue, socialmente correto, entendeu? Ninguém quer dizer que é atrasado, que é tradicionalista, que não está a favor dos novos tempos, que não acompanha a mudança. É um pouco isso, entendeu? E aí tem muita hipocrisia no meio. Como no racismo também, que a gente vai discutir daqui a pouco. Tá certo, acho que o tema mereceu essa discussão, né, que segue aí nas redes sociais, segue também na mídia, os meios de comunicação trazendo ponto e contraponto, sim, a respeito de a favor ou não desse fato, desse acontecimento que chamou a atenção do Brasil inteiro, esse casamento, não é gay que aconteceu em Santana do Livramento. Mas a gente, dentro do nosso tempo, nós encerramos esse bloco, não é? À medida em que, na sequência, vamos continuar falando sobre o preconceito, né? Sobre especialmente descriminalização. Vamos falar sobre a discriminação no Enem, né? Quando uma informação que circulou ao longo dessa semana é de que candidatos transexuais que prestarem a prova do Enem, né? Esta prova que os estudantes de segundo grau fazem para entrar na universidade, não é? Poderão utilizar um nome social, ou seja, não vão utilizar o seu nome, o nome de nascimento da carteira ou da certidão de nascimento, mas sim uma carteira social. Vamos debater isso já depois do intervalo. Fique com a gente. Inocência e energia que marcam o nosso dia a dia. Cuide do nosso futuro, cuide das nossas crianças, com seu gesto de ternura. Santa Maria avança.
Seu gesto pode mudar a realidade de muitas crianças. Colabore com a escola Nosso Lar. A Liga Seletiva se uniu para ajudar e salvar o planeta com Papelito, Metalinha, Super Vidro e Plasboy. Você pode fazer parte da Liga selecionando o material reciclável da sua casa. Entre em contato com a Asmar pelo telefone 3026 9167. Junte-se a nós. 95% de energia elétrica no Brasil é proveniente das hidrelétricas. Cada brasileiro consome em média 200 litros de água por dia. A produção de energia responde por 15% do consumo mundial de água. Até 2020, o mundo irá gastar 55% da energia disponível no planeta. Sua água também é sua luz. Uma campanha do Centro Universitário Franciscano. De volta, segundo bloco do Contraponto, discriminação no Enem. O Enem, a prova que é feita e executada, não é, nas escolas do país, para que o estudante possa, então, entrar diretamente na universidade. É uma prova que avalia, não é? Aí, a partir aí das condições que o estudante apresentar nessa prova, né, se ele for bem avaliado, ele consegue entrar na universidade sem precisar passar pelo vestibular. Bom, mas a novidade é de que os candidatos transexuais poderão participar dessa prova, poderão fazer o Enem com a apresentação de uma documentação diferente, ou seja, da sua chamada carteira social, ou nome social que consta nesta carteira. O que é essa carteira social? Para a gente explicar para o nosso telespectador. Os transexuais são sujeitos que modificaram o seu sexo, não é? E que, quando nasceram, então, tinham lá o seu nome numa certidão de nascimento. Bom, eles, ao longo do tempo, então, com a sua escolha, conseguem, junto ao governo, não é, uma carteira com o seu novo nome, a sua nova identidade. E esta carteira vai possibilitar, então, aos transexuais a participação no Enem, o que não era possível até então. E agora é. E nós estamos trazendo, mais uma vez, esse assunto aqui para a bancada, porque a ideia do Enem, ou a ideia do governo federal oferecer isso, é justamente combater a discriminação. Quer dizer, os transexuais não podiam antes, né? Eles não podiam com um nome, exato. Vamos chamar assim, fantasia, né? O nome de nascimento, pois é. Podiam, exato. E agora, então, eles têm a possibilidade de utilizar este nome que, então, seria o nome legítimo deles a partir da sua nova identidade, sua nova carteira de identidade, portanto, não é? É o registro oficial, então, de quem eu sou nesse momento. Exato. E vão poder participar. Um avanço da legislação, um avanço contra a discriminação, professor Ferroni? Com certeza, iniciou aqui no Rio Grande do Sul essa possibilidade, porque são pessoas realmente muito sofridas, né? Sofrem quando pequenos, em casa, em razão dessa opção, acabam muitas vezes saindo de casa e não encontram outro ambiente senão na rua, e ficam na rua, e vivem na rua. E da rua eles dependem para viver, e a partir daí trabalham na rua. Então são pessoas que têm muita dificuldade em lidar com essa identidade masculina, que já não usam mais, adotam outros nomes, e a garantia de reconhecimento dessa pessoa por um nome que está usando, um nome chamado nome social, é o reconhecimento de um direito de cidadão. E penso que isso tenha sido assim realmente uma atitude de vanguarda do governo gaúcho que permitiu esse acesso. Pois é, o nome social legitima, digamos assim, o sujeito também, não é? A partir da identidade que ele, então, está ali se instituindo, podemos assim dizer? Veja que são pessoas que nós não vemos regularmente trabalhando como todos os outros, as mulheres e os homens. Existe algum médico, né, transexual? Psicólogo transexual? Professor transexual?
É difícil, porque eles não chegam a esse grau de ensino, de formação que lhes permita. Então, é um acesso, com certeza, é um grande acesso. É uma espécie de facilitador de acesso ao ensino superior, com certeza, reconhecer essa identidade. Né? Pois é. Alexandre, professor Pereira. Desculpa. Não, por gentileza. Não, eu acho que mais do que a questão formal, né, eu acho que o que está em jogo, eu acho que, tudo bem, uma medida de vanguarda, eu acho que é só aqui no Rio Grande do Sul mesmo, Ferroni, já no no Brasil Pará e outros estados. Mas eu acho que, acima de tudo, está a questão de evitar o constrangimento da pessoa, né? Eu acho que acho que a pessoa, na verdade, ela se sente, por exemplo, se é do sexo feminino, se sente mais masculino do que feminino, né? Que nem a música que todos somos, né, masculino e feminino em alguma medida. Se o componente masculino é superior ao feminino, se a pessoa se sente assim, eu acho que ela tem o direito, né, de extravasar aquilo. Né, quer dizer, a gente vê até, nesses programas, casualmente eu vi um programa de humor agora, essa semana, e que chegava no aeroporto e aí o nome era um e na verdade na carteira estava outro, aí não podia embarcar, e aí todo mundo ri, né? Aí é que está, eu falo da questão da hipocrisia, né? Porque o pessoal, de um lado, faz uma campanha, né? A gente tem um judiciário abrindo precedentes, e de outro lado a gente tem, na mídia, usando isso daí como piada, né? Como gozação. Então, aí é que eu falo que a sociedade ainda, não adianta a gente tentar forçar as coisas, a sociedade ainda não está preparada para isso. Então, eu acho que tem que haver seriedade, não adianta nada fazer uma campanha e depois pegar uma novela de grande audiência e utilizar, fazer o contrário. Agora, assim, a minha opinião, eu sou a favor, eu acho que realmente, eu acho que o constrangimento enorme da pessoa, né, na frente dos demais, não acontecer isso. Não é uma provocação minha, enfim, mas houve uma discussão de que essa medida poderia ter como efeito, como consequência lá na frente, a constituição de um sistema de cotas também para os transexuais dentro da universidade. Talvez não seja uma questão para a gente discutir aqui também, quer dizer, será que é interessante, será que não é? Mas antes, professor Alexandre. Não, primeiro que eu penso, sim, seria interessante, né, dentro de uma ideia de inserção, já que há um preconceito estabelecido historicamente para esse grupo, tanto quanto, né, negros que foram escravizados, índios que foram dizimados. Então, eu sou a favor também, se for estabelecido essa questão das cotas, isso. Sobre a carteira de nome social, né? Pegando aqui um pouco o gancho dessa questão da piada, muitas vezes, né, a gente ouve falar daquela ideia do nome de guerra, né, que se estabelecia. Não é isso também, né? Esse nome social é a forma como o sujeito ele tem a sua identidade, a sua visão de si, né? E isso, às vezes, é muito difícil, inclusive, para, né, quem tem o gênero definido. O cartório altera o nome anterior? Como é que faz? Eles têm uma nova carteira. É uma nova carteira de identidade expedida. Né? Além daquela... E aí apaga aquela, quer dizer... Não, continua com aquela. Pois é. Ele mantém duas. Olha a complexidade. Outro dia eu estava vendo agora, acho que foi, não sei, aqui no Rio Grande do Sul mesmo, o caso de duas mães. Aí o sistema computacional, ali só dizia uma mãe e um pai. Aí aparece duas mãos. E o juiz, duas mães, e o juiz mandou colocar as duas, só que o sistema não está preparado para isso. Aí o cartório diz que tem que mudar o sistema para poder... Então, quer dizer, nem o computador está preparado para isso. Acrescenta a máquina e certifica ali, pronto. Eu sei, mas a alegação que foi dada foi essa. Então, eu acho que isso daí realmente... eu não sei até que ponto essas decisões, elas teriam que passar por uma discussão maior, ou seja, chegar no legislativo. Eu não sei se elas estão chegando no legislativo e depois elas se transformam em leis, ou se são interpretações que o judiciário dá. Essa é uma dúvida que eu tenho. Pois é interessante que esse assunto, o preconceito, não é? O sexual, depois nós vamos falar de racismo, não é? Tem sido tema forte da mídia nos últimos dias, nos últimos tempos, não é? E é por isso que esses assuntos estão em profusão e nós estamos aqui trazendo à tona, não é? Os transexuais foram, como o professor Ferroni disse, historicamente, não é, preconceituados pela sociedade, inclusive são vítimas. Né? Vítimas, não é? E para entrar no mercado de trabalho e para estudar, então, não se fala, né? Realmente, dificilmente você encontra um transexual hoje ocupando os cargos mais importantes de uma empresa ou talvez de um setor administrativo estatal. Se o que legitima as cotas para os negros
e para os índios essa exclusão, essa falta de acesso, imagina, isso também existe para essas pessoas. Eu fiquei quieto aqui quando o Alexandre falou, porque também a discussão não é essa, das cotas, né? Eu acho que ainda, com alguma tolerância, a gente poderia aceitar para os índios, que na verdade são os verdadeiros donos dessa terra aqui, e dos negros pela discriminação que eles sofreram ao longo do tempo, né? A dificuldade que eles tiveram e têm ainda de fazer uma boa formação de ensino básico e ensino médio. Agora, generalizar isso, no caso das universidades, eu acho que aí nós estamos realmente desvirtuando a ideia da universidade que é a premiação ao mérito, né? Se nós derrubarmos isso, a universidade, eu acho que não faz mais sentido, ela vai cada vez ter menos qualidade. Eu acho que o mérito, quer dizer, o fato da pessoa ter uma outra opção sexual não impede ela de ter méritos. De alcançar. Se ela estudasse tanto quanto qualquer outro, porque daqui a pouco a gente inverte e heterossexual vai passar a ser discriminado. Mas a condição social do Brasil é distinta, professor? Sim, mas a questão sexual. Para falar na questão da meritocracia, por exemplo, nós sabemos que há uma sociedade que favorece poucos dentro dessa lógica do mérito. Então, se a gente pensar socialmente, assim, e também em níveis econômicos, né? O professor destacou antes, né? Bom, já viu algum médico transexual, transgênero, travesti? Não existe. Se dessemos essa oportunidade, quem disse que eles não teriam esse mas mérito? E a sociedade e o mercado depois só aceitaria esse sujeito formado? O que eu acho essa questão... É que a gente impede eles demonstrarem esse mérito. Eles não têm acesso a demonstrar que tem mérito, né? A gente impede o mérito. O que eu sou contra é colocar a porta dos fundos no lugar da porta da frente. É isso que... quer dizer, claro que está muito longe de acontecer isso, entendeu? Eu acho que sempre... Tudo bem, mas se a gente tentar todas as deficiências que a gente tiver lá no ensino médio, enfim, a universidade tiver que passar a mão por cima nisso daí, sabe o que nós vamos ter? Uma universidade muito pior na frente. E daí a graduação já vai ser pior, aí nós vamos ter que fazer mais uma pós-graduação e assim por diante. Eu acho que as universidades que mantiveram, que mantiveram o quadro de excelência, olha que as nossas universidades são poucas que têm quadros de excelência a nível internacional. Elas sempre primaram pelo mérito, né? E eu acho que está havendo uma tentativa de fazer com que a universidade corrija todas as injustiças sociais do país. Isso não vai acontecer. O senhor pensa assim também, professor Ferroni? A universidade está abrindo espaços para sujeitos que sofreram alguma discriminação da sociedade, ela está correndo contra a lógica da qualidade, de qualificação do ser humano? Acho que não. Acho que a universidade tem que proporcionar o maior número de acessos, né? E o acesso do transexual sequer é na universidade. Ele não chega a completar o antigo primário, né? Não consegue completar, em função de todos os problemas que tem, né? Então, garantir um pouco de acesso a essas pessoas é lhes dar um direito de cidadão que os negros estão tendo, aí sim, os índios tiver um ensino básico de qualidade, uma classe média de qualidade, a questão da universidade vai ser de menos importância, porque tu vai ter pessoas preparadas. O que eu acho que é uma inversão, entendeu? Mas é uma transformação cultural, professor. Sim, mas tu pega, ao invés de tu mudar a base da pirâmide, tu quer mudar a cúpula da pirâmide, que é muito menos gente. Mas essas pessoas, professor, eles sofreram toda uma trajetória em que a educação básica condenava eles. E é um acesso, de repente, temporário. Da sociedade, é uma questão do sistema educacional. Também. É feito, né? O sistema educacional é feito do sujeito antes mesmo. E nada quer dizer que essa medida seja definitiva, pode ser temporária, porque resgata toda aquela autoestima e lhes permite... Pô, eu tenho um futuro, se eu terminar o ensino médio, eu posso acessar. Sim, mas o Ferroni... E ainda para os concursos públicos. Achar que um diploma universitário vai mudar a vida das pessoas. Não muda. O que muda é o conhecimento que as pessoas têm. Isso é ridículo. Acho que a universidade vai resolver todos os problemas de justiça social no país. Não vai. É por isso que eu acho... Mas o conhecimento liberta e proporciona. As pessoas se formam e se transformam. Sim, mas o bom conhecimento. Mas o conhecimento precisa ter universidade hoje. Hoje, inclusive, com os meios de comunicação, a mídia e a internet, etc., tu pode ser autodidata. É interessante. E, aliás, eu conheço pessoas que foram autodidatas. Vou citar um na tua área, o Jacob Gorender, por exemplo.
Autodidata, Os nunca teve EADs formação superior. Os EADs têm proporcionado Nunca teve isso, formação né? superior, não precisa. É interessante, assim, que uma das perspectivas que se defende, ou que se pode trazer aqui para o debate, assim, para a gente finalizar e fechar esse bloco, também é de que esses sujeitos, acessando níveis mais altos na educação, como, por exemplo, a universidade, não a universidade como aquela resolutiva dos problemas de preconceito e problemas sociais. Mas eles têm que chegar na universidade preparados para a universidade, e não tu preparar a universidade para receber essas pessoas. A universidade não pode mudar. A qualidade da universidade tem que ser preservada, é isso que eu digo. Agora, eu estava dizendo aqui que o acesso a esses sujeitos, a estes ambientes, né, formais, de formadores de profissionais, facilitará também o processo de discriminar menos, porque ao acessar esses locais, eles estarão mais em condições também de poder lutar pelos seus direitos, lutar pelas suas demandas, interagir com sujeitos da mesma escala de educação e nestes ambientes, quem sabe, constituir vínculos... Discutir a altura, né? Exato. Discutir a altura. Exatamente. E constituir vínculos com esses sujeitos capazes de quebrar ou de iniciar um processo de quebra desse paradigma discriminatório. Quem são os transexuais hoje? São aqueles que trabalham na rua. Né? Isso, um que outro, nós vemos em algumas outras funções. Isso São é muito escasso, ainda, uma minoria. Aí sim, mas aí tem que mudar a mentalidade nas empresas, tem que vir uma série... Exato, quer dizer, tem uma série de outras... Aí sim eu acho que tem que ter. Mas não acho que hoje se acha no Brasil que a universidade vai mudar tudo. Tem vários outros agentes sociais que precisam mudar, entendeu? Antes até do que a universidade. Mas eu acho que o Estado tem um papel importante nisso. Porque se tu acha que... Olha, por exemplo, a gente viu, outro dia, essa semana, saiu uma pesquisa mostrando que 50% dos estudantes, aqueles que se formaram com um nível superior, ganham até R$2.000. 50%. O que está acontecendo? Mais gente com ensino superior, hoje caiu a média salarial, ou seja, o pessoal está recebendo o que ganhava antes do funcionário do ensino médio. Então, eu quero dizer o seguinte, mais educação por si só não resolve, tem que mudar as empresas, tem que mudar uma série de coisas antes, porque senão não vai acontecer. Entendeu? É isso que eu estou falando. Tá bem. Mas só para destacar, né? Eu acho que o Estado tem um papel importantíssimo dentro dessas questões de inclusão social. Esse é o passo que o Estado está propondo a fazer nesse momento. E nada mais lógico do que utilizar, né, a Universidade Federal, por exemplo, né, as instituições de educação. Isso. Tá bem, o assunto rendeu uma boa discussão aqui, né? Eu acho que merece aí, no futuro, os efeitos disso, nós vamos observar e vamos trazer de volta. Encerramos assim o segundo bloco, para irmos ao intervalo e voltarmos já na sequência. O preconceito continua sendo pauta do nosso programa de hoje, é uma edição especial a respeito dessa temática. Vamos falar sobre um empresário mexicano que chamou Ronaldinho Gaúcho, ele que foi contratado por uma equipe mexicana recentemente, de macaco. Vamos falar sobre isso já. Fique sentadinho aí. Deixa eu descer. Pedrinho é uma criança especial, que enfrenta dificuldades diariamente. Para passar por tudo isso, conta com seus fiéis amiguinhos escudeiros, que o ajudam a vencer cada obstáculo. Sem eles, Pedrinho nunca conseguiria enfrentar o temível dragão, que impede que todos levem uma vida feliz no castelo. Para quem enfrenta um dragão por dia, uma mão amiga sempre é bem-vinda. Por isso, Pedrinho precisa da sua ajuda também. Contribua com a Escola Antônio Francisco Lisboa e transforme a vida de vários Pedrinhos. Tudo que é ensinado na infância reflete no futuro. Por isso, o projeto Acorde com Arte atende crianças que dependem da sua ajuda para aprender ainda mais sobre arte e educação. Assim, vamos construir uma sociedade cada vez melhor. Ligue 3213 5368 e faça sua doação. E no fim de tudo, Pipa e Vento, num belo momento, vão chegar ao céu. Assim como a pipa precisa do vento para voar, a Estação dos Ventos precisa de você. Colabore!
De volta, terceiro bloco do Contraponto, agora para discutirmos a descabida fala de um político mexicano que chamou Ronaldinho Gaúcho de macaco. Isso aconteceu na chegada de Ronaldinho Gaúcho ao México, à cidade, ao time onde ele foi contratado, não é? E houve um monte de pessoas foram até lá para prestigiar ele. Houve um problema no trânsito e esse empresário acabou falando demais, né, Alexandre? Alexandre, que é nosso pauteiro de esportes aqui, geralmente, não é? Essa temática, a questão do racismo, volta à tona depois de tudo que nós já falamos, depois de tudo que já foi falado na mídia, não é? A respeito do caso Aranha, né, contra o Grêmio, e voltou a acontecer algo muito parecido aqui e a gente retoma esse assunto. E um personagem controverso dentro da história do futebol do Brasil, né? Que é o Ronaldinho Gaúcho. Justamente, tem uma trajetória marcada por uma série de polêmicas e inclusive o Grêmio está também dentro dessas polêmicas. Parece que é um time que gosta de polêmica, né? E realmente o político, inclusive, né, Carlos Trevino, o nome do sujeito, disse que odeia futebol e parece que não é só futebol que ele odeia. Político ou empresário? Político. Ele é do PAN, né, o partido, inclusive, que era do Vicente Fox. Partido da Ação Nacional. Nacional, eu sabia Ação que Nacional, exato. Isso. E é um partido de direita com tendências à extrema-direita. Então provavelmente ele tem uma vertente não era de duvidar. De extrema-direita. Então, é lamentável, parece que até ele já está tentando se retratar, que o discurso não foi bem isso. Mas né, o Ronaldinho, enfim, não só como esse assunto, mas como outros tantos, ele tratou, né, com certa... Né, não estou nem aí, né, para o tema. Quem tá aí para o tema são justamente aqueles que estão debatendo esse assunto aqui no Brasil. Né, e é um assunto que tem evidência, como destacou a questão da Aranha ainda. E né, é lamentável, né? E isso demonstra que o racismo ele não respeita fronteiras. Não é aqui o caso brasileiro. Que nem falou o Fábio Koff. Se a punição do Grêmio servir para acabar com o racismo, então foi pouca coisa. Porque se pensarmos assim, né? Bom, o Carlos Trevino é do Partido da Ação Nacional. Vamos punir o partido, então. Não vai poder se candidatar. Punir alguma instituição, não é? Então... E a questão de punição, né? Tivemos agora, eu acho que foi esse final de semana também, uma tentativa de incêndio na casa da torcedora, aquela gremista. Da Patrícia. Os caras colocaram um guarda-chuva molhado como é que chama? Foi na contador, verdade, né? No contador de luz, de água, de luz. De luz, perdão. De luz, que aí deu o curto-circuito. Exato. E assim, mas eu acho que é interessante a gente puxar porque nós vamos ter jogo do Grêmio quinta-feira aqui na Arena, e vai... Não sei se o Aranha vai jogar. Vai. Contra o Santos, vai jogar. Vai ser muito interessante a gente ver o comportamento da torcida, né? E dele próprio também, né? do goleiro dele próprio. Acho que isso aí, por um lado, pode beneficiar o Grêmio. Ele pode se distrair um pouco, então acho que a dica é chutar, né? De qualquer lugar. De qualquer lugar, porque daqui a pouco ele está de costa, discutindo com a torcida, como ele fez no último jogo, e pode favorecer. Então, olha lá. Está muito nervoso, né? Acho que o Marcelo Groy tem que chutar tiro de meta em direção ao gol, porque ele pode estar de costa discutindo com a torcida e a bola entrar. É o que eu sugiro. Pois é, numa semana também decisiva para o Grêmio, porque o próprio Supremo Tribunal Desportivo, não é? Ele voltou atrás na sua decisão e o Grêmio pode voltar a disputar a Copa do Brasil com uma penalidade bem mais branda, ou seja, perderia 2 mandos de campo. Para 2015. Isso para o ano que vem. Né? Quer dizer, então voltaria a Copa do Brasil, mas nós temos o caso de um dos, não é juiz, auditores. De um auditor do Supremo Tribunal de Justiça, do TJD, né? Esportivo, e que mexeu aí com a opinião pública, porque ele também foi acusado de discriminação racial, quando postou em uma rede social uma imagem, podemos assim dizer aqui, indevida, né, professor Ferroni? Imagem com comentários dele. Pois é, com comentários racistas. Racistas. Na verdade, o Grêmio, por ele, seria excluído da competição por conta de que a torcida, né, uma torcedora e mais uma pequena parcela da torcida agrediram lá o goleiro. Mas e ele? Pelo jeito também tem que ser excluído. E o próprio a própria composição do tribunal tem que ser modificada. A questão mais complexa. Vamos tirar todo mundo de lá porque um dos integrantes então resolveu fazer uma bobagem no Facebook
né? É que nem eu falei no bloco anterior, a questão mais complexa é julgar as coisas, né? Quer dizer, porque tem vários lados, não é só 2 lados que tem, né? Mas no caso específico aí foram todos os auditores que votaram, quer dizer, então, mas aí o que aconteceu? Aí daqui a pouco se voltou contra ele, contra um. Mas um deles, se descobrisse alguma outra coisa sobre um outro auditor, faria a mesma coisa. Então eu acho que realmente eu vejo isso quase como surrealista, né? Essas questões, esses julgamentos em geral. Né? Mas os desportivos são mais complexos ainda, porque acontece que todo mundo paga, né? Por um ato que não cometeu. A gente já discutiu exaustivas vezes isso aqui, né? E agora, por exemplo, que o Marco falou, que eu nem sabia, que voltaram atrás. Quer dizer, o Grêmio se reintegrou vai sair o resultado ainda. Ah, não saiu. O julgamento acontecerá, não houve ainda, não é? Houve dia 19. Mas o que é isso? Uma manifestação? Então... O Grêmio entrou com recurso. Sim, o Grêmio entrou com recurso, mas não tem E há uma manifestação dos juízes, os auditores... Os bastidores. Exato, de que há essa possibilidade. Que, aliás, é outra coisa uma informação errada. Que a mídia capturou. Que, na verdade, isso aí é o que é um balão de ensaio para ver como é que repercute, né? Se repercutir bem... Então, quer dizer, por isso que eu acho esses julgamentos, de grande parte, são uma fraude. O recurso do Grêmio foi muito bom, quer dizer, na verdade, o mas setor diante jurídico do Grêmio... Diante de uma decisão dessa, qualquer recurso é bom. É uma decisão absolutamente louca, né? Um troço que não tem cabimento. Imagina, tirar um time porque uma torcedora... O time não tem controle sobre os torcedores, eu continuo dizendo isso. Assim como o tribunal não tem controle sobre os seus integrantes. Então, que tire todo o tribunal até lá. Vamos decidir sobre o tribunal. Por isso que agora no jogo da quinta-feira, nós estamos gravando esse programa na terça. E eu acho que é quase impossível de não haver manifestação, quer dizer, nós vamos ter quantos, 20 mil espectadores, sei lá, mais talvez até no estádio, quer dizer. A verdade do jogo é por aí, eu acho, mais ou menos. Agora tem a questão da torcida que eu acho que a geral não vai, né? Não pode entrar. Mas mesmo assim, vai ser uma... E aí, se sair um outro... Quer dizer, todo esse negócio, a mídia vai reexplorar de novo, aí ninguém vai aguentar mais, né? O Grêmio está controlando justamente isso, é importante, porque aí está a questão do clube, né? Além de toda a campanha e tal, tudo bem que, né, pode até passar meio despercebido, assim, na ótica mais geral, para quem não é gremista, pelo menos, né, passa despercebido. Mas o clube agora, nesse jogo contra o Santos, ele está controlando a questão da venda de ingressos para aquela área da geral. Né? Então, é um ingresso por CPF que, né, facilitaria a identificação. Né? Porque se tu vende vários ingressos para um CPF, tu pode se perder. Agora, esse controle tem que ser estendido para o Brasil. Mas essa lógica é insana. E se alguém lá resolver por bem de chamar de novo o cara, e daí? Não, e daí? Agora, ele assume, mas o clube está fazendo, mas isso não torna impossível de fazer. Claro. Tá, e se acontecer? O clube está fazendo o que pode. Tá, e se acontecer? Tem um precedente. Tá, e daí? Mas daí, se tem um precedente... Vão acabar com o clube? O nobre colega do direito pode falar. Isso é absurdo, não tem fundamento. Eu cometo um crime e tu responde por mim. Que isso? Não, mas o clube está fazendo o que ele pode. Ele não tem mais o que fazer. Não tem o que fazer. Vai tentar identificar pelo menos o sujeito para, olha, por esse sujeito aqui, mas nós ele não pode fazendo a nossa parte. O que eu quero dizer é que ele não pode sofrer punição. Foi uma empresa... Foi uma emissora de televisão. Que, aliás, eu nem sei se ela poderia, né, quer dizer, fazer, ela podia fazer, mas ela estava ali para transmitir a partida. Uma imagem que ela não usou durante o jogo, que eu acho que talvez não tenha utilizado essa imagem, eu acho que pode haver... Aí o Ferroni, que é o nosso especialista aí jurídico, né, pode haver um processo até contra a empresa de TV. O que aconteceu? Eu, se fosse advogado dela, não adotaria aquela postura. Salvo o melhor juiz, mas não adotaria aquela postura. Com certeza não. Eu não permitiria todo esse circo que foi montado, né, em torno da menina. Jamais admitiria isso. E a mídia não poderia ter usado. Não, a divulgação da imagem, da mídia, veja bem, onde a mídia vai se respaldar? Onde o setor jurídico da empresa de televisão que divulgou a imagem vai se respaldar? Até onde ela não ganhou dinheiro com isso. Até onde ela não ganhou dinheiro com isso. Mas ele vai se respaldar aqui. Ó. Nós utilizamos essa imagem para combater o racismo no Brasil. Nós fizemos uma... Mas, Michael... A que custo? A que custo? A que preço? A que preço? O Michael é jornalista. Eu jornalista. Fizemos uma entrevista. Mas essa é a ideia. Que nem a enquete que nós fizemos ali. Se alguma dessas pessoas da enquete não quiser dar a imagem dela... Né? Tu não pode fazer, claro que entendeu? Não. A Patrícia também não foi consultada. Nós não poderíamos veicular nada aqui na TV que não tivesse autorização. E o ambiente então a mesma coisa valeria valeria para esse Certamente. Por isso que eu estou dizendo que a Patrícia pode... Mas os meios de comunicação se valem. Agora não pode mais. Mas aí vai depender, de novo, do julgamento. Do direito. Exato. Porque aí, do juiz. Aí vai depender do juiz.
Mas assim, nós encerramos isso e quem sabe na semana que vem possamos voltar, retornar a falar sobre isso, vamos ver qual é o resultado. Esperemos que o jogo seja tranquilo, né? Exato, que não tenhamos nenhum caso de racismo e que o Grêmio vença. De preferência. Bom, mas assim encerramos o nosso programa, agradecendo a mesa, os professores, mais uma vez pela presença, a equipe da TV Unifra, não é? Que leva esse programa ao ar através do canal 15 da NET, né? Você que está ligado conosco, pode nos prestigiar no YouTube através do endereço eletrônico esse que está aí na sua tela e também pode assistir o nosso programa nas quartas-feiras, nas sextas e também no domingo. Nas quartas-feiras, às 22 horas. Nas sextas e nos domingos, às 22h30. É o horário que o nosso programa vai ao ar. Esse programa, então, que é gravado sempre aqui agora, nas terças-feiras. Bom, a gente agradece também a sua audiência, a sua participação. Aguardamos sempre a sua dica de pauta, de assunto para debatermos aqui no Contraponto. Mais uma vez, obrigado. Tchau, tchau. Até o próximo programa.